E... Professor, Oi, posso só tirar uma dúvida em relação ao calendário, rapidinho? pode falar. É porque eu tava dando uma olhada e, assim, posso ter visto errado, mas aparentemente a prova substitutiva Tiver cai no sábado. sábado. Aí no Isso, sábado foi discutido é o isso primeiro dia de mesmo? aula. No sábado, no horário de almoço, não é isso? Ah, tá, não. Só para confirmar mesmo. Obrigado. Não, é isso mesmo. A prova substitutiva cai no sábado. Eu fiz de propósito. Ah, mas por quê? Porque com isso a gente ganhou uma aula, tá certo? Só Certo, que você... certo. Ah, você pode? Meu entendimento eu posso. É opcional, vai quem quer. É a segunda chamada. A segunda chamada eu botei no sábado. Eu espero que você não tenha nenhum problema com isso, mas isso não muda, não. Quem fez a pergunta? Fui eu, Eric, professor. Não, era só Eric. para confirmar mesmo. Não, é isso Obrigado. mesmo. Eric. O problema é que o semestre é curto, e aí, para a gente ganhar uma aula, eu adotei esse procedimento, tá legal? Bom, dito isso, vamos avançar na matéria. A gente vai pegar o tópico 7, que nós estamos em via de encerrar. Essencialmente, o que falta nesse tópico 7? Discutir a questão da ultrapassagem e discutir, né, exercícios com uma extensão no qual a gente considera, ao invés de considerar uma pequena economia aberta, a gente considera um mundo com duas grandes economias. Pode imaginar assim, Estados Unidos e o resto do mundo, ou então Estados Unidos e a União Europeia, algo desse tipo. Mas vamos, no momento, nos ater à gloriosa questão da ultrapassagem, mas, na verdade, a gente vai começar com, antes de falar da ultrapassagem, de algumas coisas um pouco mais simples. Começar com a seção 7.7. Perdão, estamos falando da seção 7.7. A 7.6 a gente encerrou na aula... Questão não, sessão. A 7.6 a gente encerrou na aula passada. Então, agora aqui eu vou começar... Vou jogar o quadro aí, se tudo correr como planejado, para a tela. Já começou com um pequeno erro, que ele não apareceu, não sei porquê. Alguma coisinha, às vezes, não funciona aqui. Tem que, às vezes, abrir ele duas vezes e ele aparecer mais de uma vez. Agora ele apareceu ali como opção. Ok. Share, espero que... Tá. Vamos ver. Apareceu o quadro para os senhores? Aham. Tá, ok. Então vamos lá. 7, estamos entrando no glorioso não, na gloriosa subseção 7.7. Ops, bati no lugar errado aqui, que o quadro andou. Não era para isso ter acontecido. Não sei se andou para vocês, mas para mim certamente andou. 7.7. E a gente vai fazer um exercício de expansão monetária nesse contexto de câmbio flexível. E vamos começar fazendo análise de curto prazo. Aí eu digo gráficos extras. Estão no final do PDF. Ah, mas por quê? Porque com a ordem é que eu, nas versões iniciais dessas notas de aula, eu fazia o curto e o longo prazo, tudo junto num gráfico só. Colocando assim, isso tudo tem esse que eu chamo de gráficos extras, tem no gráfico onde eu faço análise de longo prazo. Mas eu achei melhor, que são os gráficos 10A e 10B. Mas eu achei melhor depois... Não, fazer primeiro a de curto prazo com os gráficos adicionais e depois a gente passa para o longo prazo. Então, vamos lá. Nosso ponto aqui, o que a gente está fazendo é analisando o impacto de uma expansão monetária. E a gente vai utilizar, então, o tal dos gráficos extras, que estão no final do PDF. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Espaço YR, espaço PY, lembrando que os eixos verticais têm que ficar desses dois gráficos, tem que ficar perfeitamente alinhados. Claro que o aluno da FRJ é um aluno que usa régua e esquadra, ele vai conseguir fazer isso perfeitamente no dia da prova. Então, aqui o Y, aqui o P de pato, na verdade, P de preço, né? E a gente coloca bem aqui no meio do gráfico. Eu vou colocar um pouquinho... Não, botar bem no meio mesmo, né? Pode ser aqui no meio. O R asterisco. Então, a reta horizontal associada à curva VP.
E eu vou puxar como o grosso da ação, se eu olhar para os gráficos, o grosso do que acontece mais para a direita do gráfico, ao contrário do gráfico, vou botar o Y0, Y inicial um pouquinho para a esquerda, assim. Y0. Aí temos aqui, então, uma curva IS0, uma curva LM0, aqui é o ponto A0, aí vamos projetar aqui para baixo, o Y0, aí a gente precisa ter uma curva de demanda agregada, e uma curva de oferta agregada, que é uma curva de oferta agregada de curto prazo. Eu vou enfatizar isso colocando aqui o CP. E esse ponto, então, aqui nós chamamos inicialmente de ponto B0. Esse ponto de equilíbrio inicial nós chamamos de ponto B0. E associado a ele está o ponto P0. Ponto não, preço P0. O nível de preço, não é exatamente um preço, é um índice de preço. Então, essa é a situação inicial. Temos ali um equilíbrio, que eu não sei se é de curto ou longo prazo. Quer dizer, de curto prazo, A0 e B0 certamente são equilíbrios de curto prazo. Não sei se são equilíbrios de longo prazo ou não. Isso é, para a discussão que a gente vai fazer, é irrelevante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Até aqui? Então, vamos lá. Acontece uma expansão monetária. A gente já discutiu isso várias vezes. Então, o que acontece? Como tem opção de usar cor aqui, eu vou botar agora em vermelho. Acho que esse aqui eu vou colocar em verde. Num primeiro momento, a curva IS, não, a curva LM se desloca dessa forma devido à expansão monetária. E conforme que a gente discutiu nas aulas anteriores, o que vai acontecer aqui é que a curva IS se desloca endogenamente de forma a restabelecer o equilíbrio. Eu chamei essa curva aqui de S-til. Poderia ter chamado de LM1 e S1, poderia, mas eu, como esse ponto que eu aqui não vai ser um ponto de equilíbrio, eu prefiro não chamá-lo de ponto A1. Eu estou reservando A e B para equilíbrio. A no espaço RY, B no espaço PY. Então, eu prefiro associar não colocar um número nessas curvas, eu identifico com um til em cima. E, lembrando, o deslocamento de LM0 para LM til foi pura e simplesmente a expansão monetária. O nível de preços, aqui para fins da nossa discussão, a gente está no patamar P0. O deslocamento da IS0 para IS-til foi um deslocamento endógeno, e pelas propriedades do VS, a gente sabe que tem que ser o seguinte, o valor do E aumenta, né? A moeda doméstica se deprecia. Então, esse deslocamento de IS0 para IS-til é decorrente de um delta E positivo. Aí eu projeto agora, então, esse valor aqui para baixo, chamo este sujeito aqui de Y-til, esse Y correspondente, e aí, a gente já discutiu isso várias vezes, lembra? A nova curva de demanda agregada tem que passar exatamente neste ponto aqui, ó. No ponto Y-til P0. Então, a gente desenha aqui. Agora, eu vou chamá-la de DA1. Minha curva de demanda agregada. Nova curva de demanda agregada. DA1. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Não? Então, nós continuamos avançando. Aí eu vou chamar este senhor aqui de B1. Aí projeto ele aqui. E aqui é P1. Então, acho que ainda não acabou. Ó. Aqui o gráfico de baixo. Tem mais uma coisinha para você aqui embaixo, que é marcar o Y1. Então, vamos lá. Devido à expansão monetária, se o nível de preços não mudasse, o produto de equilíbrio passaria de Y0 para Y-til,
Consequentemente, isso nos permite concluir que a demanda agregada se desloca para a direita. Aí a gente analisa o gráfico inferior, conclui que o equilíbrio no gráfico inferior, que antes se dava em B0, passa a se dar no ponto B1. Logo, o preço, nível de preço de equilíbrio, P1, produto de equilíbrio, Y1. E, tendo em vista a definição de curva de demanda agregada, que lembra, com demanda agregada relaciona o nível de preços com o produto de equilíbrio que se obtém no espaço RY. A gente tem certeza, a gente sabe, que o equilíbrio no gráfico, no espaço de cima, depois que o preço se ajuste, depois que há o ajuste de preço, depois que o preço atinge o patamar P1, o equilíbrio tem que se dar com o produto Y1. Então a gente pega esse Y aqui, ó, projeta para cima. Opa, ficou um pouquinho sinuoso ali, peço desculpas. Aí ele vem aqui, ó, e agora aqui. Ali onde eu marquei. O equilíbrio se dá naquele ponto que está verde marcado na reta BP. Permito fazer 2 comentários. Na verdade, um só. Algumas pessoas, por exemplo, se alguém for olhar o gráfico das notas de aula, pode ter a impressão que, olhando para os gráficos que tem nas notas de aula, que o Y1 tem que também, perdão, que esse ponto aqui tem que ser associado a esse ponto estaria o produto, esse que eu marquei em vermelho, o cruzamento que eu marquei em vermelho. Que cruzamento é esse? E S0 com LM til. Que esse cruzamento tinha que se dar ao nível de produto Y1. Nas notas de aula isso acontece de forma precisa. É uma mera coincidência, gente. Não tem por que isso acontecer. Aconteceu no desenho das notas de aula por coincidência. Não tem por que isso acontecer. Tanto não tem por que isso acontecer que aqui no quadro ficou diferente. Então, se você olhar para quando você for estudar em casa, olhar para as notas de aula, não fica se perguntando por que o produto associado à interseção de LM til com Y0 é Y1. Porque não tem motivo para isso acontecer. Foi uma mera coincidência. Aí alguém vai fazer uma pergunta. Tinha um aluno falando alguma coisa. Desculpa se isso já foi explicado, mas é que a gente está considerando que o R é sempre igual, por que exatamente? Desculpa, eu não entendo. Por que o R não muda? Isso, eu perdi essa parte. É uma propriedade fundamental desse modelo. Aqui o R é dado pelo... A gente está assumindo que o delta E é 0, então R tem que ser igual a R asterisco. A taxa de juros internacional. A taxa de juros doméstica é igual à taxa de juros internacional. Para que haja equilíbrio no mercado de câmbio. Então, né? É um modelo com expansão monetária, mas que se mantenha a taxa de juros. Sim. Sim. Exatamente. Até por acaso, ontem não, aula passada a gente estava falando disso também. Mais perguntas, senhores? Mais perguntas? Não? Professor, Oi. só uma questão. No caso, esse Y til é maior do que o Y1 só por causa que os preços ainda não foram ajustados? Sim, não, vamos lá. Primeiro, antes de perguntar por que um é maior que o outro, vamos entender quem é cada um deles. Y til é o PIB que iria prevalecer, seria o PIB de equilíbrio após a expansão monetária, se por algum motivo o nível de preços não mudasse. Por exemplo, se a oferta agregada de curto prazo fosse horizontal, ou seja, a oferta agregada de curto prazo fosse horizontal ao nível de preços P0, tá legal? Aí o nível de preço não ia mudar e o PIB de equilíbrio seria o Y til. Tá ok? Esse é o Y til. É o PIB que seria o PIB de equilíbrio após a expansão monetária se o nível de preços não mudar. E quem é o Y1? É o PIB de equilíbrio após o ajuste de preços, que só não se permite que o nível de preços mude, tá certo? Tendo em vista que na hora que o preço aumenta, você se desloca dessa maneira aqui na curva de demanda agregada, você conclui então que o Y1 tem que ser menor que o Y til. Tá certo? Você pode interpretar assim. Você se desloca para a esquerda ao longo da demanda agregada verde, né? Daqui para cá. Você pode... Pensa assim, o nível de preço mudou, não passa de mágica, eu bato nesse ponto aqui. Aí o nível de preço começa a subir, eu vou descaminhando dessa maneira aqui. Tá ok? Ah, beleza, entendi. Obrigado. Mais perguntas, senhores? Então quer dizer que se o país operasse meio que a
a total capacidade e não tivesse muito para onde expandir, a oferta seria meio que constante e fizesse a mesma expansão, ele ia aumentar o Y para o outro cenário. Não, aí peraí, se você está dizendo que a oferta não aumenta, você está dizendo que a oferta seria vertical. É. Aí não haveria mudança nenhuma no PIB. O PIB ficaria no mesmo patamar, que é o que acontece no longo prazo. A nossa hipótese para o longo prazo é essa. Tá? Ah, tá. Mais perguntas, senhores? Bom, então a gente tem que agora... Não, mas é horizontal. Não, aí se fosse horizontal, se a oferta agregada fosse horizontal, aí o nível de preço não mudaria. Se a oferta agregada, por exemplo, pelo menos no curto prazo. Se a oferta agregada fosse isso aqui, ó. Sim. Como se ela estivesse operando no máximo e não pudesse aumentar tanto no curto prazo. Não, mas, jovem, se a oferta agregada é horizontal, é que você consegue aumentar a produção. Ah, é. Tá? Você não consegue aumentar Verdade. a produção, tá? Sim, perdão. Tá legal? Então, senhores, a gente tem... Mais perguntas, desculpe? Então, então voltar aqui para aquela discussão, a gente tem... Acabou o desenho? Não acabou, até porque você pode olhar para as notas de aula e ver que tem mais coisa lá. O que está faltando é representar as curvas IS e LM que após mudança de preço, né? Que lembra, subjacente a IS0 e LM0, nós temos o nível de preços P0. Subjacente a IS-TIL e LM-TIL, ainda temos o nível de preço P0. Após o ajuste de preço, a gente sabe que a LM se desloca para a esquerda e ela vai ter que passar exatamente aqui. Por quê? Porque a única coisa que vai fazer a LM se deslocar é a mudança de preços. Então, a mudança, passar de P0 para P1, tem que botar a LM exatamente naquela posição que ela está ali, cortando a BP naquele ponto, no ponto associado ao produto Y. E a IS? A IS vai passar aqui também. De fato, lembre que a elevação no preço também puxa a IS para a esquerda. De IS-TIL puxa de IS-TIL para a esquerda. A gente só não sabemos se coloca, provavelmente não acontece. Colocar, ou seja, elevação de preços dificilmente colocará a IS exatamente nesta posição aqui. Professor... Provavelmente tem uma nova mudança na taxa de câmbio. Por exemplo, se a elevação no preço colocasse a IS aqui nessa posição, você teria que ter agora uma queda na taxa de câmbio para puxá-la mais para a esquerda, tá? Perguntas? De onde vem a queda de preços mesmo? Queda, eu falei queda de preço, falei errado. Elevação de preços, perdão. De onde vem a elevação do preço? Olha no gráfico inferior, passagem de P0 para P1. Concorda? Não, sim, no gráfico sim, mas de onde ela vem? Olha, aí eu posso falar, né? posso falar sem o gráfico, mas vem do gráfico, no Feijão Ovos. Houve uma expansão de demanda na economia, como para que essa expansão de demanda fosse satisfeita, foi necessário haver uma elevação no preço. Então, que basicamente, se não houvesse elevação no preço, o produto teria que ir até Y-TIL, que a coisa foi uma coisa intermediária. O preço subiu um pouco e a quantidade demandada caiu um pouco para de Y-TIL para Y1, tá legal? Pode interpretar assim, como se eu não, como se não tivesse no grau, mas na prática, houve uma expansão de demanda na economia e isso gerou uma elevação de preço. Mas a gente sabe disso porque a gente já mexeu com esses gráficos, tá? Mais perguntas, senhores? Professor? Oi. Quando você começou a explicar esse tópico, você não colocou essa discussão de oferta agregada e demanda agregada. Aí a gente trabalhava só no espaço ISLM-BP. E aí, no aumento da oferta de moeda, a LM deslocava para a direita, e aí você tinha um novo ponto de equilíbrio à direita. Só que esse novo deslocamento da LM para a esquerda agora, ele se dá necessariamente porque aumentou o preço, né? E esse aumento de preço a gente não via naquela análise inicial, porque não tinha o espaço. Não tinha. A gente começou de uma forma mais simples, depois a gente complicou o problema. Foi exatamente isso que aconteceu. E não foi só nesse tópico, não. No tópico anterior... Sim, no anterior também. Não, mas então, se a gente tratar só do ISLM-BP, não tem esse segundo momento, né, de volta.
Não, não Daí- tem. Basicamente, se você olhar só para o espaço RY e ignorar o que acontece com os preços, ou implicitamente assumir que o preço permanece fixo, aí não teria esse deslocamento de LM2 para LM1 e de S2 para IS1. Tá legal? Ah, tá. Beleza. Certo? Obrigado. Mais perguntas, senhores? Bom, então, aqui tem agora que eu estou vendo, tem um pequeno erro aqui. Esse ponto aqui eu tinha chamado de B1, na verdade é o ponto A1, né? B a gente usa no espaço inferior, estamos usando A no espaço superior. E de resto, eu acho que esse gráfico está igual, só que por um lado é melhor que é colorido, mas o desenho é evidente, a qualidade está pior do que aquele que tem nas notas de aula. Então, isso encerra a discussão do gráfico. Só ver o que eu escrevi. Gráficos extras, na última página. A gente conclui, na versão seguinte, tem um ΔY positivo, um ΔP positivo, um ΔR igual a zero. Como é que a gente conclui isso? Olhando para o gráfico. Ou para os gráficos, né? A gente olha para os dois e conclui isso. Aí eu afirmo o seguinte, tem um ΔE positivo. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, essa discussão sobre o ΔE. Mas vamos lá, temos que fazer. Porque, olha só, quando... vamos lembrar, o que gerou cada deslocamento aqui? LM0 para LM2 foi o ΔE. E S0 para IS2 foi um ΔE endógeno ao modelo, que o E é flutuante, tá certo? Essa mudança no câmbio foi um ΔE positivo. Foi necessária para restabelecer o equilíbrio. Colocando em outras palavras, para botar IS justamente na posição que aparece aqui, IS2. Os deslocamentos de IS e LM, que eu acabei de discutir, ocasionam o deslocamento da demanda agregada de DA0 para DA1. Agora, quando a gente conclui que o nível de preço aumenta, de P0 para P1, a gente sabe que esse ΔP, esse crescimento de preços, puxa a LM para a esquerda, de LM2 para LM1, e também puxa a IS para a esquerda. O problema, como eu já discuti, a gente não sabe exatamente onde coloca. Por exemplo, suponha que o ΔP... Então, desculpa, deixa eu marcar aqui, usar agora o vermelho. Então, só uma coisa aqui. Esse deslocamento aqui, ó, ele gera para um ΔE, ele é ocasionado por um ΔE positivo. Tá legal? O deslocamento de S0 para S2. Adicionalmente, agora atenção, eu vou rabiscar todo esse quadro. Vou anotar bastante, quase no gráfico, como vocês têm ele completinho nas notas de aula. Isso também aparece lá no YouTube, para quem quiser, pode até dar um print screen depois, sem as anotações adicionais que eu coloquei em vermelho. Não há problema. Agora, observe o seguinte. Suponham que, após a elevação de preços, a IS caia aqui. Chama isso aqui, então, vou dar um outro nome, chama isso aqui de IS chapéu. Para ela sair de IS chapéu para IS1, que é a posição final, você precisaria de um novo ΔE, tá legal? Então, que precisaria deslocar IS para a direita. Desculpa, precisaria de um novo ΔE positivo. A IS teria que ir para a direita, de IS chapéu para IS1, e aí você precisaria de uma nova rodada, de um novo aumento no E, ou seja, mais um ΔE positivo. Aí nós teríamos certeza que o ΔE foi positivo, que o câmbio aumentou. Só que para atrapalhar a nossa vida, a gente não pode ter certeza que a IS fica ali onde eu coloquei. A IS após o aumento no preço. Pode acontecer da elevação no preço, colocar a IS aqui onde eu estou marcando agora. Aí, para você deslocá-la dessa posição cinza para a posição IS1, você precisa de uma nova variação no câmbio, mas agora na direção contrária. Você precisa de um ΔE negativo. E aí, o que acontece com o câmbio? Olha, tem um ΔE positivo num primeiro momento, quando sai de S0 para IS2, e vai ter um ΔE negativo para sair da IS, que eu nem escrevi essa, cinza para IS1.
Alguém pode até ficar tentado e dizer, olha, mas olha para o gráfico. O deslocamento de S0 para IS2 é muito maior que o deslocamento da curva da reta cinza para a reta IS1. Então, deveria ser menor. Desculpa, o efeito positivo, o delta E positivo, deveria dominar o delta E negativo e a gente poderia concluir que o E aumenta. Infelizmente, não é tão simples. Eu diria assim, é uma sugestão, mas isso não prova. A gente quer algo mais rigoroso, é o que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Eu vou aqui fazendo um raciocínio. Uma álgebra não muito complicada. Eu vou estabelecer que o E aumenta. Observe o seguinte, eu pego a gloriosa identidade do produto, que está escrita aqui, conforme eu fiz na aula passada. Escrevo ela de uma maneira que me vai ser conveniente. E aí eu sei o seguinte, não estamos fazendo política fiscal, esse senhor ficou constante. O investimento não muda, porque a taxa de juros não muda. E agora vamos olhar aqui. O produto, o Y aumenta, olhando para o gráfico, a gente já sabe disso. Consequentemente, o consumo aumenta também. Agora, o que acontece com essa diferença? Os dois aumentaram, mas eu posso dizer tranquilamente que este aqui aumenta. Por quê? Porque a propensão marginal a consumir é menor do que 1. Por exemplo, se o PIB aumenta 100, o consumo aumenta 70. Então, aquela diferença, se a propensão marginal a consumir for, por exemplo, 0,7. Então, aquela diferença, estou dizendo o seguinte, o fato da propensão marginal a consumir garante que isso aqui, o fato da propensão marginal a consumir ser menor do que 1, garante que essa diferença aqui é positiva, tá certo? Quando o Y aumenta. Ou seja, o produto cresce mais do que o consumo. Então, eu sei que o Y menos C aumenta. Ora, mas se o Y menos C aumentou, o que eu posso dizer sobre o senhor Z? Ele tem que crescer. Tá certo? O Z cresce também. Agora que eu sei que o Z, então, conclusão que eu tenho até aqui é que o valor do Z aumentou. Aí eu olho para a função que define o Z. O Y, que eu sei que aumenta, ele está puxando o Z para baixo. Vou botar com setinha aqui. Colorido. Agora. Bom, esse quadro é bom que tem bastante cores. Com o Y crescendo, como a derivada do Z com respeito ao Y negativo, isso gera uma força para fazer, tende a puxar o Z para baixo. Mas eu sei que no frigir dos ovos o Z aumentou. O Y asterístico não está mudando. Então o Q tem que variar de forma a fazer com que o Z aumente. E como é que isso acontece? É quando o Q aumenta. Então a elevação do Q puxa o Z para cima. E aí você lembra, por fim, que isso aqui é verdade, ó, pela definição de taxa real de câmbio. Conclusão, como o Q de queijo aumentou, o E tem que aumentar também. Lembrando que o P asterístico está fixo. E, opa! Botei uma barra aqui. Posso botar essa barra que eu acabei de botar no P? Posso não. Eu não posso não. Não posso não, gente. Porque o P varia. Mas, felizmente, varia na posição que não me permite concluir o raciocínio. Vamos lá, o P ficou fixo. O P asterístico, desculpa, ficou fixo. E o P de pato, só o preço. O preço subiu. Mas eu sei que o Q de queijo está aumentando. O que eu posso, olhando agora para essa última expressão em vermelho no quadro, falar sobre o E? Ele tem que aumentar também, né? Porque eu sei, o Q aumenta, o denominador, ou seja, a fração como um todo tem que aumentar. O denominador está aumentando, o numerador tem que aumentar. O P asterístico está constante, então o aumento tem que ser induzido por uma elevação no E, na taxa de câmbio. Conclusão de tudo isso é que, efetivamente, você tem um delta E positivo. Tá legal? Conclusão. Na passagem dos equilíbrios, do equilíbrio indexado de 0 para o equilíbrio indexado com 1, você tem um delta E positivo. Perguntas? Tá. Então,
isso encerra a nossa análise de curto prazo do ΔM positivo. Não temos perguntas, então vou dar um delay, vou apagar tudo isso aqui, hein? Foi embora. E agora a gente vai fazer a análise de longo prazo. Essencialmente, vamos refazer esse gráfico, só que vamos estar adicionando a oferta agregada de longo prazo vertical. Estamos falando dos gráficos 10A e 10B. Ou seja, refazer esse exercício, só que ele agora vai ficar ainda mais complicado, porque a gente vai colocar aqui o longo prazo. Então, lá vamos nós. Então, estamos falando de ΔM positivo, agora a parte de longo prazo, senhores. E vamos lá. Então, estamos falando agora dos gráficos 10A e 10B. Esse é um gráfico difícil de desenhar. Não é impossível que fique um lixo aqui na tela. Se isso acontecer, já peço desculpas de antemão. Acredita em mim, quando eu dou aula, abre aspas, de verdade, fecha aspas, ou seja, aula antes do Covid, no quadro, como nós estávamos acostumados, eu conseguia fazer esse gráfico direitinho. A minha dúvida é se eu vou conseguir fazer aqui agora. Espero que sim, não quero colocar um vídeo no YouTube onde eu chegue e diga lá no meio do vídeo: lamento esse gráfico, eu não consigo desenhar, vocês se virem aí com o gráfico que tem nas notas de aula. Com sorte, a gente vai conseguir fazer. Vamos lá. A gente começa, então, colocando aqui o R asterisco. Marcando o senhor R asterisco. Colocando aqui a curva BP. E nós vamos marcar como grosso da, abre aspas, ação. Fecha aspas. Se dá à direita do equilíbrio inicial, que é indexado por 0, eu vou colocar o equilíbrio inicial, que conforme nas notas já um pouco mais para a esquerda, para sobrar bastante espaço à direita. Então, lembrando que esse Y bar, com a barra em cima, aquele que denota o produto potencial, ok? Então, associado a este senhor aqui, o Y barra, nós temos esta reta vertical, que é a oferta agregada de longo prazo. Aí vou marcar, então, aqui. Agora marcar as curvas ISLM iniciais. L, IS, na verdade, isso aqui. Decrescente é IS, não é LM. Esse aqui é o ponto A0. E aí, aqui é que eu tenho que ter bastante cuidado para sobrar espaço. Vou ter que fazer essa DA, como tem menos espaço do que no papel que eu usei nas notas de aula, eu vou colocar essa cor de demanda, senão, assim, for quase horizontal, não quero ela tão horizontal assim. Não, ficou muito horizontal. Ok. Espero que esse gráfico funcione. Então, essa é a curva de demanda agregada inicial. Temos aqui uma oferta agregada de curto prazo, passando, evidentemente, exatamente aqui, só que não passou exatamente. Um pouquinho abaixo de onde deveria, agora sim. Então, vou chamar esta senhora de OACP 0. E aqui temos, então,
o nível de preços inicial P0, que pode ficar um pouquinho mais para a esquerda. Aqui é o produto Y bar, conforme já discutimos. E aqui o equilíbrio inicial. Pronto. Então, a situação de equilíbrio inicial. Essencialmente, é igual ao equilíbrio inicial que nós tínhamos no exercício anterior, o que foi adicionado é a reta horizontal de a oferta agregada, a reta vertical, oferta agregada de longo prazo. Perdão, acho que eu tinha falado reta horizontal, não, reta vertical. Aí, o nosso Banco Central efetua uma expansão monetária. E eu vou colocar, então, uma LM TIL bem para a direita. Então, o deslocamento de LM0 para LM TIL, expansão monetária. Aí já sabemos, a IS se desloca endogenamente para restabelecer o equilíbrio. Então, chama essa curva aqui de IS TIL. Aí, conforme nós fizemos antes, a gente acha o valor YTIL aqui, projeta este valor para baixo, agora projeta o P0 para cá, e agora eu vou trocar de cor, agora eu vou colocar vermelho já. E aqui a gente acha esse pontinho que eu estou marcando em vermelho, que é o ponto YTIL P0. Como a gente já discutiu, o YTIL é aquele que seria o produto de equilíbrio se o nível de preços não mudasse. Consequentemente, a gente sabe que a demanda agregada se deslocou para a direita. Eu vou, então, desenhar uma nova curva de demanda agregada aqui. Vamos ver se eu tenho sucesso. Tá, botá-la paralela à anterior. Não gostei muito disso aqui, não. Espera aí. Acho que vamos ter que nos virar com isso aí. Acho que é o melhor que eu consigo, senhores. Ou talvez, fazendo um esforço, eu conseguisse algo melhor, mas acho que vai tomar muito tempo. Vamos nos virar. Aí, até aqui está igual o que aconteceu antes, hein? Acha aqui o novo ponto para o PIB de equilíbrio de curto prazo, chama esse ponto aqui de B1, projeta aqui, acha a coordenada P do ponto B1, que a gente vai chamar de Y1, Y1 não, P1, desculpe. Então está aqui o P1. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Não? Então vamos em frente, hein? Y1. E S1. Por que a IS desloca? Variação no P e provavelmente uma mudança na taxa de câmbio. E também temos aqui a LM1. O deslocamento de LM TIL para LM1 é devido à elevação do preço que nós identificamos aqui. Então, se você for olhar, isso aí é o que a gente fez para o curto prazo. A única diferença é a presença da reta vertical, oferta, ou ALP, oferta agregada de longo prazo. Alguma pergunta até aqui? O que também está faltando? Chamar esse ponto aqui de A1, conforme tem nas notas de aula? Sim. Ok. Acabou? Não. Por quê? Tem muita coisa para a gente discutir aí, inclusive a tal da ultrapassagem. Observem, meus alunos, que Y1 é maior que Y barra. E, conforme nós já discutimos antes, tem a hipótese que quando a economia está superaquecida, operando a lei do produto potencial, os salários nominais crescem. Essa expansão dos salários nominais desloca a curva de oferta agregada para a esquerda. Oferta agregada de curto prazo. Então, a oferta agregada de curto prazo começa a se deslocar, conforme eu vou ilustrar aqui com uma curva cinza, clarinha. Então, a oferta agregada que estava nessa posição ACP0 começa a fazer isso aqui, ó. Aí teria um novo equilíbrio aqui. Mas aquele processo que está marcado lá em cima, vou circular aqui, ó, esse fenômeno aqui persiste.
Seria um novo produto, mas ainda seria, não seria mais Y, mas ainda seria maior que Y bar. Aí pensa, uma nova rodada de deslocamento, passa aqui, mas aquilo lá continua. Esse processo vai continuar até a oferta agregada de curto prazo passar exatamente onde eu coloquei essa terceira curva, segmento cinza. Então, vamos lá. Então, o que acontece é que a elevação de salários nominais faz com que esta senhora, que agora eu vou concluir o desenho com um cinza escuro, oferta agregada a curto prazo, se desloque dessa maneira aqui. E eu chamo essa aqui de OACP2. Eu pulo a numeração de 0 para 2. Poderia colocar o ACP1, mas o fato é que de um jeito ou de outro também consigo, porque esse aqui tem B0, B1, esse aqui tem que ser não pode ser B1 de novo, vai ser B2. Então, eu poderia ter o ACP1 com equilíbrio B2, ou, como eu fiz aqui, pulei a numeração para ficar tudo indexado em 2 aqui no segmento que está em cinza. Então, o novo equilíbrio, o B2 é um novo equilíbrio de longo prazo aqui no espaço PY, com o correspondente nível de preços P2. Alguma pergunta até aqui? E lá em cima, o que acontece? O equilíbrio tem que voltar para o patamar Y barra. Então, o que acontece é uma nova rodada de deslocamentos da LM e da IS. Vamos ver se eu consigo colocar aqui, não sei se vai aparecer. Eu estou tentando colocar um cinza, não sei se vocês estão vendo pontilhado em cima da LM0, ok? Então, a LM se desloca de volta para essa posição inicial, de LM1 para LM2, que é a própria LM0. E a IS também se desloca para essa situação inicial que aqui estava. Vou chamar isso aqui de IS2. Ok? E aí tem um novo equilíbrio, novo entre aspas, porque na verdade é igual a zero. E eu só enfatizo que tem um A2 igual a zero. Perguntas? Então tem muita coisa para a gente discutir aqui. Vamos ver o que eu escrevi nas notas de aula. Gráficos 10A e 10B. Deslocamento de LM0 para LM2, expansão monetária. Foi o que deu a partida em tudo, foi o ΔM positivo. IS0 para IS2 foi a depreciação cambial, ou seja, um ΔE positivo. Deslocamento de DA0 para DA1, os dois deslocamentos anteriores, ou seja, da IS e da LM. De LM2 para LM1, elevação de P, de P0 para P1. Você identifica essa elevação no gráfico de baixo, no 10B, espaço PY. Deslocamento de S2 para IS1 é elevação de P, de P0 para P1, e provavelmente uma mudança na taxa de câmbio. Porque provavelmente o ΔP não coloca a IS, abre aspas, no local que ela precisa ficar para termos equilíbrio, fecha aspas. Deslocamento de OACP0 para OACP2, estamos já falando da transição de curto para longo prazo, do equilíbrio de curto para equilíbrio de longo prazo, é uma elevação de W que decorre do fato que o Y1 é maior que o produto potencial. Deslocamento de LM1 para LM2, elevação de P. De S1 para S2, de S1 para IS2, elevação de P, estamos falando de P1 para P2, e provavelmente, mais uma vez, a mesma coisa que a gente já discutiu várias vezes, um delta é diferente de zero, uma mudança não é. Conclusão. A gente tem uma elevação temporária no curto prazo no Y, uma elevação permanente, de curto e de longo prazo, no P. Ou seja, observa, o Y sai de Y barra para Y e volta para Y barra, enquanto P aumenta de P0 para P1 e depois aumenta, mais uma vez, atingindo o patamar P2. Perguntas até aqui? Então, agora eu quero olhar os impactos de curto e longo prazo sobre o E, o Q e o R. Curto prazo, a gente já discutiu, foi o exercício anterior. Tá? E o R? Ele é zero. O R não muda, no curto e no longo prazo. O delta R, desculpe. A taxa doméstica de juros acaba em equilíbrio não sendo impactada. No longo prazo, nós não temos efeito sobre a taxa real de câmbio. Por quê?
eu tenho uma explicação longa, que eu estou olhando aqui, longa essa explicação, acho que dá para ser mais curta. Vou tentar fazer essa explicação aqui. Eu quero o azul. A explicação mais curta. Senão eu vou recorrer às notas de aula. Cadê a caneta? Está aqui. Então vamos lá. Só uma coisa, senhores, eu vou apagar um negocinho aqui. Agora a gente não vai estar mais usando isso. Quero manter o gráfico, mas esse pedacinho aqui eu posso apagar. Ok. Então, observe o seguinte. Então, eu quero dizer o seguinte. ΔQ... Ops, não, quero a caneta, tem que voltar para a caneta. Estou discutindo isso aqui. ΔQ igual a zero no longo prazo, tá? Que lembra? Pela discussão que a gente teve antes sobre o curto prazo, no curto prazo tinha uma elevação no Q. Inclusive, foi isso que a gente... Foi a elevação no Q de curto prazo que nos permitiu concluir que o E aumentava no curto prazo. Por quê? Ora, vamos olhar para isso aqui. Identidade do PIB. Estamos comparando os equilíbrios 0 e... Vou indexar tudo aqui agora com 0 e com 2. Quando eu botar uma barra em cima, quer dizer que a variável não mudou quando você passa da situação 0 para a situação indexada por 2. Investimento mudou ou não, porque a taxa de juros fica sempre no mesmo patamar. G mudou ou não, porque o gasto do governo está mantido constante, não estão fazendo política fiscal. E o consumo? Ops! O consumo, não sei dizer, mas então deixa eu olhar. E o Y? Mas o Y eu sei dizer. O Y permanece. Quando você compara situação 0 e situação 2, ele está no patamar Y barra, e fica até uma boa anotação. Fica onde estava, Y barra, tá? E o C? O C não muda também, que o C depende da taxa de juros que não muda e da diferença Y menos T, Y não mudou, T não mudou. Então, esse sujeito aqui não mudou. O que a gente pode dizer sobre o senhor Z de zebra? Também não pode mudar também. Tá? Então, a gente sabe que o ΔZ é igual a zero no longo prazo. Agora a gente vem para cá. Olha para isso aqui. Isso aqui não está mudando, isso aqui não está mudando. O Q tem que ficar constante. Por quê? Se o Q aumentasse, o Z teria aumentado. Se o Q diminuísse, o Z teria diminuído, porque o Z tem uma relação crescente com o Q. Então, daqui a gente tira, combina o formato dessa relação funcional do Z com o Q. E a conclusão que o ΔZ é igual a zero no longo prazo, para concluir que o ΔQ é igual a zero no longo prazo. Tá ok? Ficou mais simples do que o que tem nas notas de aula, inclusive. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tem alguém a pergunta? Alguém fez uma pergunta, ótimo. Eu ainda tenho um aluno aí, obrigado, diga. Então, eu também posso afirmar que no longo prazo o ΔE é positivo, né? Porque se ΔQ é igual a zero e eu tenho aumento do P... Sim, então... sim. Pode, a gente vai usar isso já já. Tá. Você tem razão. Que inclusive se for olhar o próximo asterisco, tá legal? Com relação à taxa nominal de câmbio, é possível mostrar que zero é menor que 2, tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar tudo aqui. Então essa discussão aqui à direita eu vou apagar. Atenção, isso tudo vai sumir. Puf! Professor, vou apagar tudo. Não, só que eu não queria isso aqui. Peraí, Ctrl Z. Isso aqui. Quem fez a pergunta? Eric. Tem razão, Eric. Isso vai acontecer. Só que é justamente o próximo ponto da nossa discussão, tá? Obrigado. Agora a gente vai... Aí eu afirmo aqui que... Aqui, na verdade. Eu estou falando aqui oralmente que ΔE é positivo no longo prazo. Nas notas de aula, isso é que eu chamei de 6. É 0 menor que E2. Só para deixar claro, o E0 é a taxa de câmbio que prevalece no equilíbrio indexado por 0, E2 é a taxa de câmbio que prevalece no equilíbrio indexado por 2. Por quê? Conforme o Eric já apontou, a gente sabe que, usando a mesma noção, 0 é o equilíbrio inicial, 2 é o equilíbrio final. A taxa real de câmbio inicial é igual à taxa real de câmbio final.
Consequentemente, lembrando que o P asterisco não muda. Isso aqui tem que ser verdade. Eu estou botando a barra em cima do P asterisco para lembrar que ele não muda. Aqui faltou um 2 e aqui... Desculpa, ali eu botei o 2 agora, aqui estava faltando um 0. Como, olhando agora, comparando as duas frações, você sabe que o P2 é maior que o P0. Consequentemente, o E2 tem que ser maior que o E0, tá legal? Isso, aí eu fiz um algebrismo aqui, cancelei. Basicamente, o que eu fiz nas notas de aula? Se alguém quiser... Então, vale a pena fazer, talvez, aqui rapidinho, já que tem nas notas de aula. Basicamente, você corta o P asterisco com P asterisco e isola os P's, e os E's. Coloca assim, P2 sobre P0 igual a E2 sobre E0, tá? Inclusive, você pode até dizer um pouco mais, não é só que o fato do P crescer garante que o E cresce. O E e o P crescem pela mesma taxa percentual. Que isso aí está dizendo assim, o P cresceu 10%, o E tem que crescer 10% também, tá certo? Porque as duas... Lembrando que... Porque o que é 0 sobre E2? 0 sobre E2 é 1 mais a variação percentual no E. E o P0 sobre P2 é 1 mais a variação percentual no P. Percentual, desculpa, relativa, né, na forma unitária. Perguntas? Então, depois que eu coloquei isso aqui, que aparece nas notas de aula com o número 7, eu menciono como o P2 é maior que P0, a 6, que é isso que está escrito aqui, isso tem que ser respeitado, ou seja, 6 é verdade. Aí eu coloco aqui no final da página 6. Adicionalmente, não é difícil mostrar que no longo prazo E e P crescem, em termos percentuais, a mesma magnitude que o M de Maria, ou seja, que é a oferta de moeda. Por quê? A gente já, por essa expressão 7, já está dado. O E e o P variam pela mesma taxa percentual. O que vai vir aqui agora? Vai acontecer aqui o seguinte, senhores. Eu vou... olhar para isto aqui. Observa que M0 sobre P0 é igual a... Estou pegando a equação da LM. L de R asterisco, que é o R0, Y barra, mas também vale vale isso aqui, né? Porque a economia vai e volta para o mesmo... Desculpa, a economia sai do ponto que eu chamo de... do ponto indexado por 0 e vai para a situação indexada por 2, mas é mesmo, você olha para o espaço RY, para o espaço PY, estão falando, praticamente no espaço RY, você tem o mesmo Y. O Y de equilíbrio não mudou, fica no patamar Y barra. Então, como você tem equilíbrio no mercado do produto, na situação 0, mercado de moeda, situação 0, situação 2, isso aqui, como você tem equilíbrio na situação 0, isso aqui é verdade, e como você tem equilíbrio na situação 2, equilíbrio no mercado monetário, isso, a outra coisa aqui é verdade. Consequentemente, você pode concluir agora, elimina o L que tem ali no meio, só concluir isso aqui, um é igual ao outro. Aí, desculpa, aqui tinha vou corrigir em vermelho, senhores. Aqui, ó, P2, tá? Eu botei 0, não, é 2. 2. Então, consequentemente, você pode fazer a mesma coisa que eu tinha feito quando tinha olhando para P e E. Isola aqui o P de um lado, P0 e P2 de um lado, M0 e M2 de outro lado, e você tem isso aqui, ó. Isso aqui, esse lado esquerdo é 1 mais a variação percentual do preço. O lado direito, 1 mais a variação, relativa, não é percentual, né? Na forma unitária no M. Consequentemente, as variações relativas de P e M têm que ser iguais, tá? Perguntas até aqui? Eu faço a álgebra nas notas de aula. Perguntas até aqui? Ok. Vamos atacar a gloriosa ultrapassagem. Com sorte, acho que a gente liquida ela hoje. Então,
é dentro desse 7,7, ainda nessa expansão monetária, olhando o que acontece no curto e no longo prazo, a gente tem a discussão da ultrapassagem. Peraí. Ainda bem que eu recuperei o gráfico, porque eu preciso dele. Vamos lá. Não quero apagar esse gráfico, quero apagar só isso aqui da direita. Vou apagar todo esse troço que está aqui à direita. Vai embora, não te quero mais. Ok, então vamos lá. A gente vai ter que aproveitar esse gráfico aqui para tentar discutir a gloriosa ultrapassagem. Aqui tem uma discussão que a gente já teve quando a discutir a ultrapassagem usando o modelo do Krugman-Obstfeld. As taxas de câmbio se mostraram muito voláteis após o colapso do sistema de Bretton Woods. Aí, será que se colocava, os agentes são irracionais, olha, não tem motivo para o câmbio estar flutuando tanto, para as taxas de câmbio oscilarem tanto. E, como eu já tinha mencionado, a primeira vez que foi formalizado foi a primeira vez que alguém mostrou que fazia sentido a taxa de câmbio ser mais volátil do que o nível de preços, do que a oferta de moeda, isso foi mostrado pelo Dornbus em um artigo de 1976. A referência completa tem aqui também no final na última página na página 10, né, que nas páginas posteriores você tem os gráficos. O título em português seria Expectativas e Dinâmica da Taxa de Câmbio. Em inglês, Expectation and Exchange Rate Dynamics. Bom, e a gente tinha discutido esse fenômeno da chamada ultrapassagem, naquele contexto do modelo do Krugman-Obstfeld. Mas o Dornbus obteve no modelo Mundell-Fleming. E a variável, o ΔR, a expectativa de desvalorização cambial, teve um papel central no trabalho do Dornbus. Inclusive, olhando para o título. O título do trabalho é Expectativas e Dinâmica da Taxa de Câmbio. Não, é isso que eu quero não, desfazer. Quero pagar só o ΔR. Então, essa variável vai ter um papel central aqui. Então, eu escrevo aqui, discutiremos abaixo como a ultrapassagem pode ocorrer. Basicamente, o que a gente vai fazer, a gente vai discutir a transição de A0 para A2. O que a gente está dizendo? A economia sai do ponto que estava no equilíbrio A0, que era de longo prazo, atinge o equilíbrio de curto prazo A1, e depois atinge o equilíbrio de longo prazo A2, que era igual ao equilíbrio de longo prazo inicial. Então, a gente vai se perguntar como que se dá essa trajetória, o que acontece no meio do caminho. Aí, para a gente poder discutir isso, a gente tem que colocar umas hipóteses adicionais. Eu vou adicionar as seguintes hipóteses. As seguintes variáveis. Taxa de câmbio, nível de preços, R e ΔE se ajustam de forma que os mercados financeiros, aqui no caso, quem são os mercados financeiros que a gente tem nesse modelo? É o mercado de câmbio e o mercado monetário. Se equilibram instantaneamente. Ou seja, acontece alguma mudança, seja lá qual for o choque, um exercício é um choque monetário, mas alguma coisa acontece, a gente está permitindo que a taxa de câmbio, o P, o R e em especial as expectativas dos agentes, essa senhora aqui, o ΔE, se ajuste imediatamente ao choque. Bom, isso então vai requerer o seguinte da gente, que a variável ΔE se ajuste continuamente. O que eu estou querendo dizer? Nisso que está nesse gráfico, esse par de gráficos, 10A, 10B, que nós temos no quadro, você não discute a transição de A0 para A1 para A2. Supõe que a gente fosse discutir. Isso envolveria, então, olhar o que está acontecendo com as expectativas dos agentes. E lembra que, pelo que a gente já discutiu, nesse exercício acontece isso aqui. No frigir dos ovos, e na situação 2, a taxa de câmbio é maior do que na situação 0. Aí, como... Então, se a gente permitir... Supõe que os agentes conseguem prever de forma perfeita essa variação no E. Então, você precisaria permitir que o ΔE se ajustasse. Mas lembra, dizer que o ΔE se ajusta
quer dizer que uma discussão que a gente teve nas aulas, então, certamente na aula passada, por na aula retrasada também, que essa soma aqui se modifica, mesmo que você mantenha isso camarada constante. Consequentemente, você está dizendo o seguinte, a curva BP tinha que estar se deslocando, porque lembra, aqui não é só R asterisco, aqui é R asterisco mais zero, onde o zero é o valor do ΔE, que está implícito nessa curva BP que vocês têm aí no quadro. Tá? Ops. Quero deletar só isso aqui. Então, a gente vai permitir que o ΔE se ajuste continuamente ao longo do nosso processo ao longo da transição de um equilíbrio de longo prazo para o outro. Se a gente fosse representar isso graficamente, a gente teria que desenhar uma infinidade de curvas, se não uma infinidade, um número grande de curvas de BP. A gente não vai desenhar. Vamos ficar só com essa BP que está fixa, que aparece ali no quadro. Tá? Isso, outra coisa. Você quer falar que o mercado monetário se ajusta, então você quer também permitir que a curva BP, que a curva LEM se desloque imediatamente. Não faz sentido você falar em equilíbrio no mercado monetário se a curva LM está num lugar que ela não deveria estar. Ok? Aí o último ponto, isso a gente vai discutir depois do gráfico, eu digo, a gente poderia mudar a hipótese do comportamento de P. Inclusive, eu lembro, quando a gente usou o modelo do Krugman-Ostfeld, a gente falou, o P inicialmente não muda. Aqui eu vou tirar essa hipótese, vou permitir que o P mude. Inclusive, a gente discutiu no Krugman-Ostfeld também. Falei, olha, tira a hipótese que o P não muda. Ele pode mudar, ainda assim vai ter. Ele pode mudar no primeiro momento, né? Que quando ia para o equilíbrio de longo prazo, o P mudava. A gente pode mudar essa hipótese aqui. Agora a gente está botando uma hipótese diferente lá do Krugman-Ostfeld, mas poderíamos, inclusive, colocar a hipótese do Krugman-Ostfeld, a gente vai que P fica inicialmente fixo, aí a gente discute depois. Aí vem a hipótese 2. Alguém quer fazer perguntas sobre a hipótese 1? Não? A hipótese 2, o Y, o PIB não se ajusta instantaneamente. Então, nós estamos dizendo o seguinte, taxa de câmbio, taxa de juros, ΔE e o nível de preço, essas variáveis se ajustam rapidamente. O Y, que é a produção lá real da economia, demora a responder. Tá certo? O Y demora a variar. Terceiro, os agentes econômicos têm expectativas racionais. E como aqui a gente não tem certeza, então, na verdade, dizer que os agentes têm expectativas racionais, na prática, a gente vai estar dizendo o seguinte, que vai acontecer isso aqui. Os agentes a previsão deles vai ser exatamente o que acontece com o delta. Eles vão prever corretamente, tá? E agora vamos ver aqui o próximo ponto. Então, estamos permitindo que os agentes estamos dizendo que os agentes têm expectativas racionais. E aí, eu estou dizendo o seguinte. A transição do equilíbrio de longo prazo inicial para o equilíbrio de longo prazo é tal que não se cruza a reta BP. Que diabo aí você está falando, Alexandre? Também dá para relaxar essa hipótese, mas por enquanto a gente vai manter essa hipótese. Observe que tanto o A0 como o A2, que são o mesmo ponto, peço agora que vocês olhem para o quadro, imagino que esteja aparecendo um cursor ali para os senhores. Eu posso fazer um desenho aqui. Vou desenhar aqui em verde. Por exemplo, você poderia dizer que a economia faz isso aqui, ó. Tá? Eu vou tirar essa hipótese, não vou admitir isso. Eu vou dizer que acontece uma coisa desse tipo aqui, ó. A economia sai de A0, tangencia ali o ponto 1 passando por ele e faz isso aqui, por exemplo. Não cruza a curva BP. A gente pode tirar a hipótese de que corta a cruza BP, mas inicialmente vamos manter essa possibilidade, vamos assumir que a transição se dá conforme esse desenho verde que eu coloquei aí. Perguntas até aqui? Então vamos lá. Considere o gráfico 10A. As hipóteses 1, 2 e 3, 4 acima implicam que a trajetória do ponto A0 para o ponto A2 ocorre da seguinte maneira. Aí tem um ponto A' que tem nas notas de aula,
que eu não marquei ainda. E eu vou marcar agora. Vou colocá-lo em preto. Aqui, ó. Quem é o senhor Alinha? O Alinha, observa que está se dando na interseção da LM1 com ponto não, seria uma reta vertical associada ao Y barra. Tem um motivo, esse ponto, a linha, tem um significado especial para a gente. Que vamos lá. O que a gente disse? A gente disse que o P se ajustava rapidamente. Então, aí, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: houve o choque monetário, o P pula imediatamente para o equilíbrio, para o valor de P0 para P1. Tá legal? Que a gente está permitindo que o P se ajuste. Então, o próximo valor de equilíbrio dele é P1, ele bate logo em P1. Agora, qual é a curva LM relevante se o nível de preços for P1? Algum aluno... É a própria LM1, lembrem que é quando a gente desenhou a LM1, a subjacente à LM1, estava a hipótese que o preço já era P1. Então, a gente está dizendo o seguinte: se o nível de preços, houve choque monetário, o nível de preços pulou para P1, a LM tem que ter ido para a posição LM1. Agora, pensem o seguinte: eu estou dizendo que, inicialmente, o produto fica travado lá no Y barra. Ele não atinge, ele demora a mudar. Então, eu disse, o preço pulou para P1, mas o PIB ficou em Y barra. Em que ponto eu vou ter equilíbrio no mercado monetário se a LM é relevante? É a LM1 e o produto é Y barra. Como ninguém respondeu, eu vou falar. É no ponto. É a linha. A linha, obrigado, exatamente. O ponto, a linha é importante por isso. É o ponto de equilíbrio no mercado monetário quando o PIB permaneceu em Y barra e o preço já está em P1. Ok? Bom, dito isso, então a gente está vendo aqui assim, aquelas hipóteses que a gente colocou. O preço se ajusta, o PIB fica parado, já diz, a economia bateu numa linha. Então você pode imaginar, o que está acontecendo aqui é o seguinte: há um pulo de A0 para a linha. Tá certo? Uma descontinuidade. Se você estivesse olhando tudo que acontece no espaço RY, sairia numa fração de segundo, em espaço de tempo bem pequeno, você pularia do ponto A0 para o ponto A linha, tá? Para manter o equilíbrio no mercado monetário. Mas não acabou a discussão. Vem agora o próximo passo. Eu quero ter equilíbrio no mercado de câmbio, que era uma das nossas hipóteses. Inclusive, se não tiver equilíbrio no mercado de câmbio aqui, tem uma infinidade de capital entrando e saindo. Então, tem o seguinte: a taxa de juros doméstica ela tem que se ajustar em algum momento. E se você está dizendo que a economia está no patamar, está no ponto A linha, você, na prática, está dizendo, então, o seguinte: que tem uma curva BP passando bem aqui, para você ter equilíbrio no balanço de pagamentos, inclusive no movimento de capitais. Ok? Todo mundo acompanhou isso que eu falei? Vamos lá. O que eu disse foi o seguinte: você permitiu que o P se ajustasse, você manteve o PIB no patamar Y barra para ter equilíbrio. Você pulou, permitiu. O preço foi para P1, mas manteve o Y em Y barra para ter equilíbrio no mercado monetário, a economia tem que estar no ponto A linha. Agora, na parte de câmbio, parte do mínimo movimento de capital, para ter equilíbrio, para o A linha ser um ponto de equilíbrio do balanço de paga também para a curva BP, a BP tem que estar passando bem no A linha. Então, o que você está dizendo é o seguinte: em algum momento tem uma curva BP passando aqui, no ponto A linha. Aí eu vou chamar isso aqui de R asterisco mais delta linha, ou delta E linha, pronto. Eu sei que o delta E linha é negativo, porque aqui é zero e se tivesse acima seria positivo, tá? Então, no ponto
em A', eu sei que temos um ΔE negativo. Tá? E estamos assumindo que os agentes têm previsão, fazem previsão perfeita. O que a gente pode dizer, então, sobre o valor efetivo do delta, desculpe? Ele é negativo. Então, ali a taxa de câmbio está caindo. Tá? E agora, suponha... Senhores, vou tentar achar outra cor aqui. Vamos ver minha paleta de cor. Tem um desenho amarelo, mas a cor amarela não aparece aqui. Vamos lá, o que eu não usei? Tem que pegar um cinza claro agora. Supõe agora que... Então, vamos lá. Pulamos de A0 para a linha. Supõe que a transição seja algo desse tipo aqui, ó. Faz assim, passa no A1, tangenciando o A1, e isso aqui. O que eu posso dizer sobre... E lembra, a cada ponto desse tem uma BP horizontal cortando aqui, ó, bonitinho. O que eu posso dizer sobre o valor do delta ao longo dessa trajetória que eu coloquei aqui cinza? Sempre negativo, exceto no próprio ponto A1. Que no ponto A1 você está em cima da BP azul, e na BP azul o valor do delta é zero. Então, aqui, né, nessa trajetória cinza que eu desenhei, o delta é sempre negativo. Mas quem é o delta? O delta é a taxa de variação, lembra? Delta é isso aqui. É mais um instantinho à frente, menos o E, sobre o E. Ora, se o delta é negativo, o numerador é negativo. Então, a taxa de câmbio está sempre caindo. Então, assim, ao longo dessa trajetória cinza aqui, a taxa de câmbio está caindo, exceto no momento que ela tangencia o ponto A1, que aí o delta é zero, consequentemente, o E mais é igual ao E. Tá? Então, naquela fração de segundo que a economia tangencia o ponto A1, a taxa de câmbio estabiliza. Depois ela cai de novo. Perguntas? Até aqui. Não? Então, voltando aqui para as notas de aula. Considere, na primeira travessão da página 8, depois do ponto da hipótese 4. Considere o gráfico A10. As hipóteses 1, 2, 3 e 4 acima implicam que a trajetória do ponto A0 para o ponto A2 ocorre da seguinte maneira. Você sai de A0 para a linha e atinge A2. Por baixo da reta BP, conforme eu desenhei ali. Adicionalmente, o movimento 1 é um pulo e o movimento 2 é contínuo. Sabemos que delta é menor que zero no ponto A', pois o mesmo está abaixo da reta BP. Estamos falando de uma reta BP, que tem que estar numa reta BP como aquela verde que eu desenhei ali. Combine esta conclusão com a hipótese 3 para concluir que E tem uma trajetória decrescente até atingir o valor E2. Em seguida, utilize a desigualdade 6 para elaborar o gráfico 11. Então, vamos lá. Agora eu vou apagar algumas coisas aqui. Não, esse... Como é que é? Andu. Refazer. Tá. Aquele lá eu vou deixar, o segmento cinza. Aí eu vou tentar fazer aqui o tal gráfico. Nem sei se vou fazer, porque talvez não seja necessário. Vamos lá. Então vamos lá, senhores. Peço que os senhores olhem para as notas de aula do gráfico 11. Vamos tentar ganhar um tempo aqui e não desenhar no quadro o gráfico 11 e aproveitar que os senhores têm eles em mão para fazer a discussão. Vamos lá. No eixo horizontal, eu marco uma data T grande, que é a data da expansão monetária. Tá legal? Uma pergunta até aqui? Não? Aí, observe, eu marco 2 valores, na verdade, 3 valores. E0, que é o patamar inicial da taxa de câmbio. E2, que seria o patamar final. E observa que o E2 é maior que o E0. E eu marco um E' lá em cima, acima do E2. E se você olha para o gráfico, o que eu estou dizendo? Olhando para o gráfico. Observe que, inclusive, tem uma bolinha aberta no valor E0 e uma bolinha fechada no valor E'. Você olhando para esse gráfico, ele está dizendo o seguinte: a taxa de câmbio estava constante no patamar E0 até a data T grande. Na data T grande, ela dá um pulo para o patamar E' e vai caindo gradualmente para o patamar E2. Por que eu fiz isso? Porque observa o seguinte: essa queda gradual... e para não haver dúvida, o E',
é a taxa de câmbio que prevaleceria no ponto A', ok? L', então, é a taxa de câmbio que prevaleceria naquele ponto A'. Porque quando você olha para aquela nossa discussão anterior, como o segmento cinza está sempre abaixo do A1, a taxa de câmbio tem que estar decrescendo. Então, observa assim, então, o que a gente tem ali? Você tem a taxa de câmbio caindo de L' até o seu valor de equilíbrio final é 2. E a gente, então, tem uma expansão monetária. Permita-me só fazer uma pequena correção aqui. Não, tá bom. Vamos manter a discussão desse jeito, tá? E aí, o que eu digo para os outros gráficos 12A? Alguém quer fazer uma pergunta sobre o gráfico 11? Aí eu digo, agora vale ressaltar que eu vou tirar alguma daquelas hipóteses. É possível substituir a linha por A chapéu no gráfico 10. E quem é o A chapéu? Em 8. Ah, sim. Sem afetar as conclusões. É que eu não tenho esse A chapéu no gráfico. Vou fazer um esboço dele aqui. Quem seria esse ponto que eu chamei de A chapéu? Eu deveria ter chamado de... não é uma boa chamar de atil, porque atil não, as pessoas associariam aqui. Vou pegar aqui de novo a cor. Suponha que essa LM verdinha aqui tivesse esse formato bizarro. Peço desculpas por isso, tá? E o ponto A chapéu fosse esse ponto aqui. Então, o que eu estou dizendo... Era para ser um chapéu, que ela ficou parecendo um tio. Eu vou fazer um zoom aqui. Estou dizendo o seguinte. Tem aqui o que está acontecendo? Aqui. Eu quero cor azul. Ah, tá, foi. Não. Tem aqui o Y barra, o segmento pontilhado. Suponha que a curva LM til é que não tem espaço para desenhar ali, desculpa, porque sempre acontece, inclusive em aula, em sala de aula. Esse desenho no quadro eu nunca consegui, como aqui no papel também não consegui. O que chama de dizer, o ponto A chapéu seria isso aqui, ó. Seria a interseção da LM til com esse segmento aqui. Basicamente, quem seria esse ponto A chapéu? Suponha que você diz que, num primeiro momento, o preço permanece no patamar P0. Aí, para você ter equilíbrio no mercado monetário, você teria que estar nesse ponto A chapéu aqui. Que a curva LM é a curva LM til é a LM relevante quando o nível de preço ainda é P0, mas após a expansão monetária. Tá certo? Então, eu poderia, ao invés de dizer que a economia pula de A0 para til, pula para esse ponto A chapéu, onde o ponto A chapéu, na verdade, está melhor representado aqui. E o gráfico, a discussão seria a mesma. Então, assim, eu não preciso da hipótese que o preço pula de P0 para P1 imediatamente. Assim como em Krugman-Obstfeld, eu poderia fixar o P, dizer que no primeiro momento o P permaneça no patamar P0 e chegar às mesmas conclusões. A outra... Perguntas até aqui? A outra coisa que eu falo... Aí eu digo aqui, a chapéu é a interseção de LM til com a reta vertical que passa por Y barra, que não consegui desenhar direito aqui no quadro e também não aparece nas notas de aula. O esboço dele é isso que está aqui à direita para os senhores aqui. Então, a hipótese implícita a esse ponto A chapéu, a relevância dele seria relevante se a gente assumisse que o P inicialmente permanece em P0 e demora a se ajustar. E se a hipótese 4 for removida, então a ultrapassagem ainda será possível. A hipótese 4
é aquela que diz que a trajetória é sempre por baixo da BP. Poderia acontecer o seguinte, vou fazer um novo, vou usar outra cor aqui. Desde que eu usei cinza claro, vou usar um cinza escuro agora. Suponha que diga, eu saio de A0 para til, faço isso aqui, ó. Com a cinza escura. Então, enquanto eu fiquei abaixo da BP, a taxa de câmbio vinha caindo. Acima da BP, a taxa de câmbio está crescendo. Porque, lembra, acima da BP você tem delta E positivo, abaixo da BP você tem o delta E negativo. Então, aí eu digo o seguinte. Ver gráficos 12A e 12B. Ou seja, a ultrapassagem pode ocorrer, mas você não tem certeza se ela ocorre ou não. Vamos olhar, então, aqui os gráficos 12A e 12B. Vamos olhar aqui o 12A. O 12A, o que a gente tem? A taxa de câmbio sai de A0, vai lá em cima em etil, cai. Depois, ela vai caindo. Depois volta a crescer, volta a cair até atingir o patamar E2. Você pode ter, então... E aí você teve a ultrapassagem. A ultrapassagem é você ir acima do E2, tá legal? E no gráfico 12B, você não tem ultrapassagem. A taxa de câmbio bate em etil, cai e depois cresce até o patamar E12. Inclusive, se você for olhar para o gráfico que está no quadro, comparar com E12, que lembrem, eu até marquei, escrevi aqui embaixo nas notas de aula, nas datas T1 e T2, que estão marcadas no gráfico 12A, você tem T1 e T2. No 12B só tem o T1. Nessas datas, você cruza, ou pelo menos tangencia a curva BP. Por quê? Quando você tem equilíbrio em cima daquela BP azul, é que você tem, lembrando, nessa BP azul, você tem o delta E igual a 0. Tá? Então, quando você passa... Então, olhando para o gráfico 12A, nas datas T1 e T2, você tem que estar passando, tangenciando a curva BP azul. No gráfico 12P, no caso, você tem que cortar. Na verdade, o gráfico 12B ele é consistente com aquele caminho cinza escuro ou preto que eu coloquei, agora foi o último que eu coloquei. Basicamente, você estaria com a taxa de câmbio decrescendo entre T grande e T1, chegou em T1, que é a data que você cruza a BP, a partir dali a taxa de câmbio começa a crescer. Então, quando ela está acima da BP, está num ponto acima da BP, ela está crescendo, até atingir o ponto A2. Perguntas? Não? Vamos ver o que a gente tem aqui agora. Aí eu menciono aqui que a ultrapassagem faz com que a taxa de câmbio, que o E, seja mais volátil que o M. Por quê? Porque eu não vou desenhar, não desenhei aqui, mas o gráfico do M é muito simples, né? Eu posso fazer aqui rapidamente. O M, ele estava aqui, num certo patamar, M0. Na data T grande, ele dá um pulo e estabiliza nesse novo patamar aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de M1. Tá? Então, o M ele tem uma elevação em uma data, só muda ali na data T. E a taxa de câmbio tem essa trajetória que a gente está vendo, que vocês viram nos gráficos. Ou seja, a taxa de câmbio é muito mais volátil do que a oferta de moeda. Então, isso eu fiz para um choque, né? Uma expansão monetária. Imagine contínuo de expansão monetária em vários países do mundo. Claramente, isso abre espaço para que a taxa de câmbio oscile bem mais do que a oferta de moeda. Perguntas? Bom, nós temos 12 minutos e estamos um pouco atrasados com a matéria relativa, porque esse semestre é um pouco curto. Então, a gente vai continuar avançando. Encerramos a ultrapassagem, vamos entrar no tópico 7.8, que é chamado Economias Grandes. Situação onde nós temos dois países grandes. Então, por que a gente vai fazer essa discussão? Vamos introduzir essa característica no modelo, ou mudar o modelo para analisar esse tipo de situação.
Aí, porque pode que um R asterisco não é afetado pela política econômica doméstica, é particularmente frágil quando a gente pensa em economias como Estados Unidos, União Europeia, Japão, talvez China, que também é uma grande economia, né? Então, a gente quer estudar os efeitos de uma política macroeconômica de um país grande, ou seja, qual é o impacto de uma expansão monetária nos Estados Unidos sobre os Estados Unidos e o resto do mundo. Não faz sentido tratar os Estados Unidos como uma pequena economia aberta. Então, a gente vai estudar os efeitos da política macroeconômica em um país grande. E o resultado intuitivo, já disse para vocês, é algo intermediário entre o que seria o impacto para uma economia fechada e o impacto para uma economia aberta, pequena economia aberta. Tá? Então, por exemplo, uma economia fechada, uma expansão monetária gera uma queda na taxa de juros, e na economia, a pequena economia aberta, a taxa de juros não muda, você vai ter uma queda, porém menos intermediária, uma queda, porém menos intensa do que seria em economia fechada. Então, a gente vai considerar a versão para 2 países do modelo Mundell-Fleming. E eu, de propósito, que eu coloquei Mundell-Fleming, não coloquei BP, porque eu não vou desenhar a curva BP, que acho que aqui ela não ajuda em nada. Mas alguns manuais desenham. Por exemplo, nesse contexto aqui, eu estou seguindo bem de perto o Sachs-Larraín, o manual do Sachs-Larraín, eles desenham a curva BP, mas na memória de vela não agrega nada, só atrapalha. Eu prefiro não desenhar. Em síntese, mesmo que a gente não esteja desenhando a curva BP, na prática, nós vai estar lidando com o modelo ISLM-BP. Aí eu venho, já estou na página 9, hein? Aí eu digo assim, sim, as coisas podem ficar bem complicadas. Com o intuito de simplificar a análise, nós vamos assumir o seguinte: P e P asterisco são constantes. Até alguém tinha perguntado isso hoje, sobre o P está variando ou não, a gente vai agora manter o P constante. Vamos ignorar, na prática, vamos esquecer o gráfico de baixo, o espaço PI, vamos trabalhar só com o espaço RY. Isso é equivalente a analisar os efeitos de curto prazo, assumindo que as ofertas agregadas de curto prazo são horizontais. Por que ofertas agregadas de curto prazo? Que uma para a economia doméstica, outra para outra economia. Adicionalmente, a gente tinha essa hipótese aqui, ó. Vou simplificar. Não é mais isso aqui, não. Não, desculpe. Vai ser só isso aqui, ó. O Z depende só da taxa real de câmbio. Por quê? Vamos simplificar. Você pode tornar essa função um pouquinho mais simples. E a relação é crescente. Aumentou o Q, aumenta o Z. Vamos deixar assim, depois a gente vai ver que se não tivesse, os exercícios ficariam bem mais complicados. Representação gráfica ficaria bem mais complicado e já vai ser o suficientemente desafiador aqui para nós trabalhar do jeito que nós vamos fazer. Perguntas? Bom, eu vou assumir... Aí eu menciono aqui o seguinte, o Sachs e o Larraín, por exemplo, que é um bom livro-texto, eles adotam essas 2 hipóteses. Nem falo, mas quando você olha o que está acontecendo lá na prática, eles adotaram a hipótese, essas hipóteses que eu coloquei aqui. Aí eu digo assim, a gente tem 2 economias com a mesma estrutura, tá? E vale lembrar, ó, o que é com a mesma estrutura? Tem uma IS para a economia A, tem uma IS para a economia B. Tem uma IS para a economia doméstica, tem uma LM para a economia doméstica, tem uma LM para outra economia. E vale lembrar, por definição, que isso aqui é verdade. Ou seja, ou se preferiam colocar assim. Se o Brasil tem um saldo comercial de 10 bilhões com o resto do mundo, qual é o saldo comercial do resto do mundo com o Brasil, senhores? Se eu emprestei 10 reais para um aluno, quantos reais esse aluno me emprestou? Menos 10. Então, se o Brasil tem um saldo de 10 bilhões, o saldo do resto do mundo com o Brasil é menos 10. Então, isso aqui implica que a gente vai estar usando isso aqui sem dó nem piedade, que Z tem que ser igual a menos Z asterisco. Ou seja, o que é a exportação líquida para um país é exportação líquida para o outro país com sinal invertido. Ok? Perguntas? Então, eu vou fazer o exercício 1, expansão fiscal na economia doméstica. Então, vamos fazer um exercício de economia. Vamos ter 2 economias. A economia doméstica e o resto do mundo, se quiser pensar Estados Unidos e União Europeia, eu
e vamos assumir que nenhum dos dois bancos centrais efetua intervenções no mercado de câmbio, ou seja, câmbio flutuante, nenhum dos dois bancos centrais mete a mão no mercado de câmbio. E a gente discute isso com os gráficos 13A e 13B. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos esse exercíciozinho aqui. Então, vamos lá. A gente começa aqui, desenha. Aqui embaixo seria o 13A, e aqui do outro lado vai estar o 13B. E agora aqui esse exercício tem regra também, o posicionamento dos gráficos, senhores. Tem que ser um gráfico do lado do outro, conforme eu estou fazendo aqui, e conforme os senhores podem observar nas notas de aula. Então, o que eu vou observar assim, então a gente tem aqui. Não, isso aqui que eu quero. Gráfico da esquerda é para a economia doméstica. Gráfico da direita é para a economia internacional, para a economia do resto do mundo, para outra economia, tá certo? Economia. E importante, esse eixo horizontal Y asterisco tem que estar perfeitamente alinhado com o eixo horizontal Y, tá? Por quê? Porque aí fica fácil comparar as taxas de juros. Que, por exemplo, aqui é 5%, eu projeto para a direita, bato, aqui também vou estar achando 5%, que a gente vai querer comparar essas taxas de juros. Então, vou desenhar aqui uma curva IS, que eu vou chamar de IS0. Vou desenhar uma curva LM. Vou chamar esse ponto aqui de A0, marcar aqui o produto Y0. Vou marcar aqui o R0. E a condição de equilíbrio aqui, desculpa, é R0, tá? A condição de equilíbrio, como a gente está assumindo que delta E é 0, é isso aqui, taxa doméstica igual a taxa internacional. Então, na hora eu desenhei esse gráfico aqui do jeito que eu quis, do lado esquerdo. O do lado direito eu tenho que desenhar do mesmo jeito. Desculpa, desenhar do mesmo jeito, não. Eu desenhei do lado esquerdo do jeito que eu quis, o do lado direito tem que ser agora acontecendo com isso aqui. No seguinte sentido, esse R0 que está aqui tem que ser igual ao R asterisco 0 que eu estou marcando aqui. Então, a vantagem de fazer o desenho que eu estou fazendo é que ele deixa claro que o valor da taxa de juros é o mesmo, ou seja, o R asterisco é igual ao R na situação inicial. E eu vou chamar esse ponto aqui de A asterisco 0, o produto de equilíbrio inicial Y0 asterisco. Esse aqui é LM asterisco. Essa aqui vai ser uma curva IS 0 asterisco. Perguntas até aqui, senhores? Então, temos aqui os dois países em equilíbrio. O equilíbrio em um país, na economia doméstica, é ilustrado pelo ponto A0, na outra economia é ilustrado pelo ponto A asterisco 0. Aí o país, a economia doméstica, efetua uma expansão fiscal. Essa expansão fiscal desloca a sua IS lá para cima. Vou colocar aqui assim. E é bom que aqui tem cor, vou botar com cores. Putz. Aí peço agora que o aluno olhe para esta taxa de juros RTIL. Apesar de eu não ter colocado nas notas de aula, você pode avenir de fazer, quiser que não seja necessário. O que aconteceu, está acontecendo após essa expansão fiscal? A taxa de juros ficou elevada demais relativamente à taxa de juros que prevalece no outro país, na economia doméstica. Esse diferencial de taxa de juros, estou comparando o RTIL
com R asterisco 0. Esse diferencial de taxa de juros faz com que capital entre na economia que estamos ilustrando com o gráfico da esquerda. Ou seja, capital sai do resto do mundo e entra na economia doméstica. Ou seja, tem um fluxo de capital da economia ilustrada à direita para a economia ilustrada no gráfico da esquerda. E quando o capital começa a entrar, então, na economia doméstica, isso faz com que a sua taxa de câmbio se aprecie. Isso começa a deslocar a sua curva IS para a esquerda. Traz para cá. Agora, lembre que se a moeda do país da esquerda está se apreciando, o contrário acontece no outro país. Você pode até, se quiser, colocar isso aqui para te ajudar a lembrar. A gente discutiu as taxas de câmbio cruzadas e recíprocas. No caso aqui é recíproco. A taxa de câmbio do real, a taxa de câmbio real-dólar é o recíproco da taxa de câmbio dólar-real. Então, você pode imaginar, o que está acontecendo na prática é o seguinte. Você tem dois países. Se a moeda do país da esquerda está se apreciando, a moeda do país da direita está se depreciando. Então, a taxa... você tem esse movimento de capital fazendo com que essa moeda deste país se deprecie, deslocando a sua IS para a esquerda, e como a moeda do outro país está se apreciando, a sua IS se desloca para a direita. E na hora, então, que a IS desse país vai para a esquerda, a taxa de juros cai. Na hora que a IS do outro país vai para a direita, a taxa de juros sobe. Esse processo continua até você equalizar, eliminar o diferencial de taxa de juros. Então, você pode chamar essa curva aqui, em vermelho, de S1, falar que você atingiu o equilíbrio nesse ponto aqui, que eu vou chamar de A1, com a taxa de juros R1, e aí você projeta essa taxa de juros para a direita, marca aqui R asterisco 1, e aí projeta para cá, e aí tá. Você tem aqui, ó. IS asterisco 1 com ponto B1 com produto Y1 asterisco. E aqui você tem o que eu não marquei, deveria ter marcado, mas ainda está em tempo, marcar aqui o Y1. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso aqui? Então, eu vou dizer o que a gente tem. Os gráficos 3. Então, deslocamento de S0 para S1 foi expansão fiscal. Surge um diferencial de taxa de juros, que eu coloquei R1 maior que R asterisco 0. Economia doméstica passa a receber mais capitais, é uma apreciação da sua moeda e depreciação da moeda do outro país. Isso gera deslocamentos das IS. No país que é do gráfico 13A, a IS vai para a esquerda, no outro país, que é o do gráfico 13B, a IS vai para a direita. Esse processo continua até que as taxas de nominais de juros sejam iguais. Aí eu chamo a atenção que esse cruzamento aqui, ó, e esse cruzamento aqui, eles têm que acontecer de forma que as duas taxas de juros sejam iguais. R seja igual a R asterisco na situação 1. Conclusão. O PIB aumentou no país da esquerda, sua taxa de juros aumentou, o PIB aumentou no país da direita, taxa de juros dele também aumentou, e tem aqui, lembrando, o E é a taxa de câmbio desse país aqui, tem um delta E negativo. No outro país nem precisa dizer. Se quisesse falar o E asterisco, aumenta, evidentemente. Tá? Como você tem dois países, basta falar de uma taxa de câmbio. E aí, um pequeno comentário sobre aquela hipótese que eu coloquei aqui, ó. Que eu eliminei isso aqui. Observa que se eu não tivesse feito essa hipótese, na hora que o Y mudasse aqui, se Y tivesse uma mudança aqui no Y asterisco, isso impactaria a IS deste país. E, por sua vez, na hora que o Y mudasse, isso impactaria a IS do país asterisco, indexado por asterisco. A análise complicaria bastante se a gente não tivesse essa hipótese simplificadora. Então, a gente vai manter essa hipótese aqui, né? Depois vai fazer exercício desse tipo aqui, senhores. Tá? Então,
Perguntas? Então, na aula que vem, a gente faz o exercício 2, aí mais um exercício desse tipo. O 2 é o que está aqui nas notas de aula. E mais um exercício desse tipo e a gente liquida o tópico 7. Isso deve levar no máximo 20 minutos. E aí a gente começa o 8, que provavelmente a gente vai conseguir acabar o 8 com a próxima aula e com a aula de quinta. Então, fui 4 minutos além do horário. Peço desculpas por isso, senhores. Perguntas? Não? Vou interromper a gravação. Aí, se alguém estava com vergonha de perguntar por que estava sendo